Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você alguma vez já teve vontade de deixar a igreja? Você alguma vez já teve vontade de deixar de ser crente? Alguém alguma vez já foi muito duro com você numa mensagem? O pastor alguma vez já foi muito duro com você na mensagem? Houve alguma vez alguma palavra do pastor que você achava que não devia ter sido daquele modo? Acho que com quase todos nós já aconteceu isso. É raro que uma pessoa não tenha tido uma experiência assim na sua vida. E hoje eu quero ver com os irmãos discípulos de Jesus que tiveram esse problema, que acharam que o discurso, a palavra de Jesus foi muito dura e eles não somente tiveram vontade, mas abandonaram mesmo Jesus. E aí, em João capítulo 6, versículo 66, que é a nossa mensagem tem como título, Para quem iremos nós? Diz assim, daquela hora em diante, muitos, olha irmãos, não fala alguns não, tá? Muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Se numa igreja o pastor prega uma mensagem e um grupo de pessoas sai, e esse grupo, mas o pastor está sendo muito duro, de qual lado você vai ficar? Deixaram de segui-lo. Verso 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus, você não quer aproveitar? A porta está aberta. Já pensou um pastor que faça isso, hein? Verso 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Verso 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só 12. E o texto diz que muitos. A vida cristã, meus irmãos, é um desafio. Porque nem sempre a gente ouve o que gostaria de ouvir. Muitas vezes Deus tem uma palavra diferente a nos transmitir. E muitas vezes temos que fazer como o fez o apóstolo Pedro. Ele fez duas coisas importantes aqui. A primeira, ele disse, como assim? E para onde? E para quem? A segunda, ele fez uma confissão. Tu tens as palavras da vida eterna. E ele conclui dizendo que eles creem e têm conhecido que ele, Jesus, é o Santo de Deus. Na caminhada da igreja, irmãos, há sempre momentos de crise. Há sempre momentos difíceis. Nós aqui, nessa caminhada de 11, já indo para 11 anos, que completamos 10 anos em fevereiro deste ano, já tivemos momentos e eu acho que nunca vamos deixar de tê-los, porque eles fazem parte da caminhada cristã. O pastor, o pregador, o dirigente,
Pessoas que, ao virem aqui, elas oram. Elas pedem uma palavra a Deus. Elas procuram trazer uma palavra que elas creem que é de Deus. Eu sempre digo para os irmãos que o que eu prego aqui não significa necessariamente o que eu cumpro, mas aquilo pelo que eu me esforço. Porque se eu fosse pregar para os irmãos o que eu cumpro, os irmãos estariam, perdidos. Porque nenhum de nós cumpre tudo. Mas a gente tem que mostrar o alvo, não é? O nosso alvo. Olha, irmãos, nosso alvo é esse. E eu me lembro da história daquele bêbado que dizia assim: olha, eu estou na parambeira, viu? Mas Jesus é o Salvador, tá? Não é daquele jeito como alguns pregadores, alguns religiosos diziam no passado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não. Faça o que eu digo. E vamos juntos tentar fazer isso. Esse é o nosso alvo. Então Deus tem alvos para nós, nessa nossa caminhada. E a gente precisa de, quando em vez, estar reavaliando a nossa fé. Aliás, Paulo fala assim: examinem-se se vocês permanecem na fé. Provem. Não se descuidem disso. E aí Pedro toma essa iniciativa de, quando todos os outros dizem que o discurso de Jesus era muito duro e era difícil de ouvi-lo, Pedro toma a iniciativa de tomar a seguinte decisão: uma questão de fé e discernimento espiritual. Precisamos exercitar a nossa fé e discernir o que espiritualmente está sendo dito. Que sentido esse negócio de fé e discernimento espiritual? Em primeiro lugar, ponto 1. Fé em Jesus e em mais ninguém. João 6, 47. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Pois é, se eles estavam tendo um testemunho, imaginem se eles acompanham a boiada. Imagine se eles acompanham aqueles que dizem: não, está difícil de seguir a Jesus. Minha gripe continua insistindo. Vamos ver aqui, irmão, se a gente consegue chegar até o final, não é? Muito bem. É uma questão, então, de fé. Você crê que Jesus é o Salvador, independente das circunstâncias. Você não vai abrir mão de segui-lo. Você não vai se orientar pelo que você vê, mas pelo que você crê. É isto que o apóstolo Paulo disse, que andamos por fé e não por vista. Então é uma decisão espiritual. É uma questão de crer. Segundo lugar, é uma questão de discernimento entre o literal e o espiritual. Porque eles disseram que o discurso de Jesus era duro. Imaginem. O pastor chega aqui e fala: irmãos, hoje nós vamos comer a carne de Jesus, vamos beber o sangue de Jesus. Como assim, pastor? Em João 6,48, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. 49. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. 50.
Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Eu acho interessante. Vocês podem imaginar qual era o nível da discussão? Discutindo exaltadamente, estavam os gritos. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? 53. Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade. Aí Jesus pega mais pesado. Jesus vai aprofundando. E diz assim, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Lembre-se que eu estou falando que você precisa discernir o que é literal e o que é espiritual na Bíblia. Verso 54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só vai complicando mais, não é? Quer dizer que quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não vai ressuscitar? Jesus diz, não. Então deixa eu tirar logo um pedacinho aí, Jesus. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Posso dar uma sangradinha no Senhor, Jesus? João 6,57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. É neste momento que os discípulos dizem, está difícil. Está difícil de seguir Jesus. Como é que ele vai repartir o corpo dele? E como é que ele vai dar o sangue dele para nós bebermos? Nós precisamos, irmãos, fazer um discernimento entre o que é espiritual e o que é literal. E a gente precisa, como eu disse, estabelecer um alvo, um foco espiritual. Saber que acima da literalidade da Bíblia existe uma chamada eterna, um significado eterno. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo disse, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançam para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, muito além da literalidade, Paulo via algo que sobrepunha, que estava além dos horizontes da literalidade. Paulo diz, você precisa entender a Bíblia. Não pegue a Bíblia ao pé da letra. Senão você vai fazer igual aquele sujeito que disse que Judas foi se enforcar e ele foi também. É preciso você entender o contexto, o sentido textual, o sentido histórico e o sentido cultural do que está sendo dito na Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual. E o próprio Paulo diz que as pessoas naturais, as pessoas comuns, não conseguem entender a Bíblia. Somente aquelas pessoas que são usadas pelo Espírito Santo de Deus.
Aí, como os discípulos estavam chocados, os outros todos já tinham ido embora, ficaram só aqueles 12 com Jesus. Então, em João 6,33, presta atenção. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Até aqui ainda não deu para a gente entender qual é a espiritualidade deste texto literal. Agora vejam João 6,63, 30 versículos depois somente. Em João 6,33, Jesus está concluindo esse discurso dele, falando sobre a carne e sobre o sangue, mas só no versículo 63, depois que o pessoal vai embora, aí Jesus diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entenderam agora? Quando Jesus diz, você tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue, ele está falando isso no sentido espiritual. Até mesmo porque ele ainda ia celebrar a ceia do Senhor. Ele ainda iria falar sobre a ceia, que seria esse simbolismo espiritual de carne e sangue dele. Ele ainda não tinha feito isso. Mas nesse próprio capítulo de João 6, ele agora explica, olha, eu estou falando para vocês, esse negócio de comer carne e beber sangue é no sentido espiritual, não é literal não. Mas se você se apegasse somente àqueles versículos que eu li, o que você iria dizer? Não, tem que comer a carne de Jesus. Tem que beber o sangue de Jesus. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda. Porque a Bíblia, ela faz perguntas em certos lugares que ela só vai responder mais adiante. Por exemplo, Jó disse, porventura, o homem morrendo tornará a viver? E se ele fez essa pergunta, talvez 1.500 anos antes de Cristo, porque Moisés escreveu, possivelmente, o livro de Jó. Agora, 1.500 anos depois, Jesus vai dizer o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E quem morrer, vai ressuscitar. Então, a gente precisa estudar a palavra de ponta a ponta, fazer as ligações e procurar entender o sentido histórico, o sentido cultural, o sentido textual, o contexto também do que está sendo dito. Para você tomar uma decisão espiritual, para quem você deve ir, então você precisa tomar uma decisão certa. Nós já vimos que precisa fazer a diferença entre o textual e o espiritual. E agora, em segundo lugar, a postura acertada. Como assim? João 6,68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Existe um livro que tem como título Quando Deus não faz sentido. Eu coloquei a referência no boletim, os irmãos podem ver que no boletim tem a referência do autor, da editora, etc. Então, lá nesse livro, ele diz o seguinte, que muitas vezes precisamos crer que Deus sabe o que Ele faz,
mesmo se não o entendermos, se não estivermos entendendo. Há coisas que ouvimos, há coisas que lemos, que naquele momento aquele está confuso, está nebuloso. Há coisas que nos acontecem, tragédias que se nos abatem, adversidades com as quais lidamos, que a gente fica meio que paralisados, a mente não funciona. E a gente às vezes quer uma resposta de imediato. E esse livro, o título dele é Quando Deus Não Faz Sentido. Deus não está fazendo nenhum sentido para mim. Aí ele diz, você precisa crer que ainda que você não esteja entendendo, Deus está no controle. Aquela célebre frase de Billy Graham, que Deus nunca tira algo de nós que não queira nos dar algo melhor. Sempre que Deus nos tira algo, é porque Ele tem outra coisa melhor para nos dar. Precisamos acreditar nisso. Olha o que Jesus, o que nós precisamos fazer, então, tomar essa decisão acertada. Então precisamos abrir o coração, porque às vezes a gente fecha o coração. Ao ouvir isto, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Fechar o coração. 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso escandaliza vocês? Isso escandaliza? Não feche o coração. Porque às vezes a pessoa ouve uma palavra, fecha a mente, fecha o coração e sai dali resmungando, reclamando e dizendo, mas o pastor não podia dizer isso, aquele irmão não podia dizer aquilo. A Bíblia não podia constar isso. Quantas vezes eu encontro pessoas falando assim, que o que está registrado na Bíblia é um absurdo. Isso, onde já se viu Deus mandar matar crianças? Como assim Deus mandar matar crianças? Aquela história que eu contei para os irmãos, que lá no museu, estava no Museu do Holocausto, lá em Israel, e o guia, que era um judeu, e foi uma época que uns árabes capturaram um judeu lá, um soldado judeu, e o esfaquearam, e a mulher dele ligou para o telefone do esposo, e os árabes atenderam, e falaram assim, acabamos de matar teu marido. É ele sim, acabamos de matar ele. E mostraram a mão deles, apareceu a mão deles no jornal, assim, todo ensanguentado. Então aquele judeu, aquele guia, falou assim para mim, por que na hora que aquele assassino não foi, ia matar aquele judeu, por que Deus não segurou a mão dele? Por que Deus não proibiu de matarem tantas crianças, tantos judeus no Holocausto? O nome dele era Ari. A-R-Y-E. Ari. Falei, Ari, você se lembra que quando Pilatos disse, sou inocente do sangue desse justo, que os judeus disseram, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos? Eles pediram isso. Eles recusaram Jesus para dizerem que queriam que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre os nossos filhos. E como eu já falei outras vezes para os irmãos aqui, foi justamente do Holocausto que renasceu a nação de Israel. Quando o sangue deles caiu sobre eles, sobre os seus filhos, surge uma nova nação. Muitas vezes não sabemos as implicações espirituais. Irmão Messias estava falando hoje pela manhã sobre quando Deus disse para Abraão que a geração de Israel seria cativa por 400 anos. Mas lá neste versículo diz assim, porque a medida dos cananeus ainda não está cheia.
Deus esperou 400 anos para aquelas pessoas se arrependerem. Deus chegou a levar o seu povo para o Egito. Mas eles continuaram no seu pecado. Até o dia em que Deus precisou varrer aquele povo daquela região. Porque as pessoas optam pela sua própria destruição. Não há a maldade de Deus. Então, quando você não entender, não feche o coração, não feche a mente. Vá pesquisar. Vai entender quais são as consequências, o resultado daquilo. São os desafios da vida cristã. Olha só. Infelizmente, hoje, a Igreja de Jesus Cristo está escancarando as suas portas. A Igreja está relaxando na sua doutrina. A Igreja está se tornando permissiva, se tornando vulnerável por tolerar viciados, mentirosos, contumazes, fornicadores, adúlteros, ladrões, escandalosos, facciosos, entre outros pecados que denigrem e maculam a imagem do Evangelho de Cristo. Mas olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixem se enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí as pessoas acham que as igrejas são ortodoxas demais, são radicais demais, que os pastores são homofóbicos, que os cristãos são homofóbicos. Nós não somos homofóbicos, nós estamos falando aqui o que a palavra de Deus diz. Mas nós não estamos falando só dos homossexuais, estamos falando dos ladrões, estamos falando dos maldizentes, dos caluniadores, tantos outros tipos de pecados, que a Bíblia diz que é pecado. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz que por causa disso se manifesta a ira de Deus sobre os filhos dos homens. Porque mudaram a imagem de Deus, se entregaram à sensualidade, homem com homem. A Bíblia diz lá, homem com homem. E a ira de Deus se manifesta. Vivemos tempos difíceis que falar a verdade é ser duro. É um discurso duro. Porque nós vamos colocando panos quentes, tampando o sol com a peneira, não assumindo uma posição, inclusive nesse momento político, em que querem perverter as nossas crianças nas escolas, nas faculdades, querem nos empurrar goela abaixo uma doutrina que nós vemos que é contraditória à Bíblia, é contrária à Bíblia, e o povo de Deus está aplaudindo. Muitos do povo de Deus. A igreja precisa se posicionar, meus irmãos. O povo de Deus precisa se posicionar. Precisamos olhar para as nações vizinhas, o que está acontecendo com elas. Não temos que olhar para o defeito de um homem, de uma mulher, de alguém. Você nunca vai encontrar alguém perfeito. Você nunca vai ter um presidente perfeito, um governador perfeito. Você nunca vai encontrar um pastor perfeito. Todos nós temos defeitos. Nós temos que ver qual é a nossa proposta. O que é que nós queremos para o nosso Brasil, o que nós queremos para a nossa igreja, para o povo de Deus.
o que certos segmentos da história e da política estão fazendo em países vizinhos e distantes. Meu irmão, minha irmã, você quer comer cachorro, gato? Como está acontecendo na Venezuela? Como já acontece na China? Você quer levar uma cadernetinha que o governo lhe dá para você poder fazer suas compras de supermercado, como acontece em Cuba? Em Cuba você pode comprar só o que está na listinha lá, que o governo permite. Porque depois, meus irmãos, que acontecer conosco, igual aconteceu com a Venezuela e com Nicarágua e outros países, não vai ter mais retorno não, irmãos. O povo de Deus precisa decidir para onde ele quer ir. Para onde? E temos que ver o que a palavra de Deus diz sobre comportamento licencioso, libertinoso. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz o seguinte, Apocalipse 2:7. Presta atenção em quantas vezes é dito que a igreja deve ouvir o que o Espírito Santo diz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. É o vencedor, meu irmão. De modo algum sofrerá a segunda morte. 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2:20. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Voltando um pouquinho mais para Apocalipse 2:3. E agora Jesus elogiando. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você não tem desanimado, meu irmão. 2:6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas, eles colocavam tropeços. Diziam até para o pessoal, vamos para a gandaia, vamos para a farra, pode pecar, Deus é bom, Deus é amor, Deus não manda ninguém para o inferno, não. Apocalipse 2:13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas era o pastor de Pérgamo. E ele começou a pregar contra o pecado, contra a idolatria, contra a licenciosidade, contra a atitude dos nicolaítas. Sabe o que fizeram? Pegaram Antipas, levaram lá para o templo da deusa Ártemis. Havia lá tipo um caldeirão, que era um deus, onde eles ofereciam as pessoas em holocausto.
jogaram Antipas lá dentro e o cozinharam, o assaram naquele caldeirão. E ele se manteve firme na sua fé. E aí Jesus está dizendo, olha, parabéns, vocês não abandonaram a sua fé, nem mesmo sob ameaça, nem mesmo quando Antipas foi morto, vocês continuaram firmes. Decisões que precisamos tomar. Segundo lugar, a segunda postura acertada é também nunca abandonar Jesus. João 6,64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Verso 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. É uma decisão espiritual, não é uma decisão intelectual, é algo que vem do coração, é algo que Deus faz e leva aquela pessoa. Então você precisa dizer, Deus, eu quero ir a Jesus. Eu quero tomar essa decisão, eu não quero me afastar, eu quero estar junto, eu quero caminhar com esse povo. Mesmo que às vezes você não entenda as circunstâncias, como eu disse. Uma vez, eu sofri muito por causa de um amigo meu, membro da igreja, que foi assassinado de modo brutal. Eu já compartilhei essa experiência com os irmãos, muitas vezes não vou entrar em detalhes. Mas depois que eu sofri, que eu chorei, que eu questionei Deus, fiquei sabendo que ele realmente tinha um amante, traía a família, traía a igreja, enganava Deus. Então essas pessoas perdem a proteção espiritual. Deus deixa de proteger essas pessoas. E aí vem as consequências. Em João capítulo 13, versículo 7, respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Há muitas coisas que não conseguimos compreender agora. Mas um dia vamos compreender. Para terminar, meus irmãos, em terceiro lugar, qual é a importância de uma decisão pessoal? Porque Pedro não foi, como se diz popularmente, um vira-folha. Uma Maria vai com as outras. Quando todos se retiraram, todos os outros se retiraram, ficaram só aqueles 12. E Jesus pergunta, e vocês não vão também não? Olha, Pedro, apesar de todas as suas fraquezas, ele disse, não, Senhor, eu vou ficar. Eu vou tomar a minha decisão é pessoal. E é muito importante que a gente tome a decisão, versículo 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Então Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Verso 69. Nós cremos e sabemos. Meu irmão, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma confissão da sua fé, confrontar, não ir com os outros, não ir na boiada. Cuidado com o momento que estamos passando e que Deus está procurando por homens e mulheres que sejam fiéis a Ele e que suportem a palavra. A onda de hoje, meus irmãos, nas igrejas, é satisfazer o cliente. É pregar uma mensagem tipo coaching, aquela mensagem de motivacional, aquela mensagem motivadora, aquilo que vai
dar certo, você vai ter sucesso, faça assim que você vai se dar bem. E as pessoas hoje não pensam em entregar sua vida por amor a Jesus. Em renunciar ao eu, como Jesus disse, aquele que não tomar a sua cruz e não renunciar a si mesmo, não pode seguir. O ego das pessoas está lá em cima. Elas não podem ser criticadas, elas não podem ser observadas, elas não podem ser chamadas a atenção. Elas não podem ouvir a verdade. Nós precisamos, irmãos, novamente, levar o povo de Deus a se converter, se arrepender, se humilhar. Se o meu povo, se o povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o povo de Deus clamava e dizia, mas por que o Senhor não ouve? Nós estamos orando. Lá em Isaías 59, versículo 1, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Muitas pessoas estão pensando que hoje é só oração. Não é somente oração, meus irmãos, principalmente conversão. Mudança de vida. Decisão de seguir a Jesus, de ter comprometimento com Ele. Porque em 1 Timóteo 4:1 diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, não conseguem transpor a literalidade, não vão para o espiritual. Precisamos entender, irmãos, que às vezes nós queremos um pregador perfeito, um líder de escola dominical perfeito, um pastor perfeito. Mas Deus pode usar um homem como Moisés. Vocês sabiam que Moisés cometeu um assassinato? Se lembram disso? Antes de ser chamado por Deus, Moisés cometeu um assassinato. Mas depois ele se tornou um homem manso. Ou Deus pode usar um aristocrata como Isaías. Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, ele era um profeta palaciano. Ele era da aristocracia. Deus pode usar o intelectual, o rico, como Moisés também, intelectual, rico. A Bíblia diz que ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Ou Deus pode usar um lavrador como Amós, que ele dizia, eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou um tocador de boi, um cultivador de sincômoros, mas o Senhor me chamou. Não importa, meu irmão, qual seja a sua categoria social, intelectual, o importante é que você tenha consciência que Deus chamou você. Pode ser um excêntrico como João Batista. Vocês já pararam para imaginar o que era encontrar João Batista? Eu acho que o cara nem banho tomava. Usava uma roupa de couro. Imagine o cara que não penteia o cabelo. Porque ele era tipo um nazireu. Cabelo todo esfandangado. Roupa de couro, cinto de couro. E tinha um hábito alimentar muito estranho.
comer gafanhoto. Imagine um cara pulando, catando gafanhoto, e depois esse cara vem pregar para você. O que você diria? Um gafanhotinho aí, irmã? Às vezes a gente despreza o profeta, despreza o homem de Deus. Não presta atenção que Deus usa quem Ele quer. E Jesus disse que não houve profeta maior do que João. Olha só. E João teve o privilégio de batizar Jesus. Deus pode usar um cientista, um médico, como Lucas. E que bênção que Lucas foi escrevendo o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Deus pode usar um pescador como Pedro, João, Tiago. Pessoas simples, comuns, que eram reconhecidos como semi-analfabetos. Esses homens não somente se tornaram instrumentos dele, mas escreveram livros da Bíblia. Ou Deus pode usar um intelectual como Paulo, poliglota, criado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, escreveu pelo menos 13 livros do Novo Testamento, que só tem 27. Há uma terceira carta de Coríntios que é perdida, e possivelmente ele tem escrito outros livros. O fato é que Deus vai usar sempre você, meu irmão, minha irmã, independente da sua condição cultural, intelectual. E quando você ouvir um homem ou mulher de Deus, procure avaliar se aquela palavra não é de Deus. Não considere o discurso duro, inadequado, inapropriado, porque ele orou para estar ali. Procure ouvir a voz de Deus através de homens e mulheres de Deus, aproveitando bem cada oportunidade. Agora, o que você diria um pouco mais de Jesus? Aí assim, agora para a gente terminar. Imagine se eu um dia chego aqui e encontro o pessoal fazendo almoço lá embaixo, e com aquele bazar armado lá, e a Betânia com a maquininha aí de cartão, né? Hoje não era a Betânia, não, hoje era a Carol. E eu já entro aqui com um cinto na mão, chicote na mão, e digo assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando isso aqui num comércio. E começa a revirar banco, mesa. Jesus fez isso. Ia dar chicotada na turma. Como você avaliaria uma situação dessas? É aí que eu volto a dizer. Você tem que prestar atenção no contexto. Tá? Porque aqui aqueles irmãos, aquelas irmãs não estavam fazendo deste lugar um covil de salteadores, não. Eles estavam ali no serviço a Deus mesmo, com o coração voltado para a obra. Mas lá, no templo de Jerusalém, sabe o que acontecia? A pessoa viajava 200 quilômetros para cultuar no templo. Ela tinha que levar um animal para sacrificar. Tinha que levar farofa, levar um bocado de coisa. Imagine viajar 200 quilômetros a pé ou de cavalo, o que fosse, no camelo, para chegar lá com esse produto. Complicado. Então o que acontecia? O pessoal armava a maior feira ali em volta do templo, e a negociação, os cambistas ali, porque diz cambista, se lembram? Não era jogo de bicho não, tá? Cambista era porque eles faziam
as pessoas vinham de países diferentes, com moedas diferentes, e ali as moedas eram trocadas. Entendeu? E o negócio corria solto dentro da igreja ali, né? O pessoal estava no culto, ô Natânia, troca $5 para mim, entendeu? Trocava e tal, ninguém está prestando atenção em nada. Outro já estava querendo vender o seu bezerro, o seu cabrito, o que fosse. Era um negócio. E os sacerdotes se aproveitavam disso para ganhar muito dinheiro. Faziam muito negócio em cima disso. Esse era o contexto. Que isso indignou Jesus. Ninguém estava ali com o sentido de culto, de servir a Deus, não. Era de faturar e faturar alto. Então não tem nada a ver, irmãos, com o nosso trabalho aqui, que os irmãos estão vendo, fazendo com o coração voltado para Deus. Mas Jesus fez isto. Tanto que depois, os escribas e fariseus perguntaram, com que autoridade você faz isso? Aí ele falou, eu vou perguntar para vocês também, fazer uma pergunta. O batismo de João era do céu ou da terra? Eles falaram, bom, se nós dissermos do céu, ele vai perguntar, por que você não creu? Se nós dissermos que é da terra, aí a gente vai se complicar, porque o povo crê que João era um profeta de Deus. Não sabemos. Mas eles questionaram a autoridade de Jesus. Então eu queria convidar você, meu irmão, para avaliar o que você tem ouvido. E quais as decisões que você tem tomado. Porque a Bíblia diz que Deus vai te trazer a juízo todas as palavras que tivermos ouvido. Jesus disse que quando Ele voltar, as pessoas serão julgadas, não por Ele, mas pelas palavras que tenham sido ditas. Esse será o julgamento de Deus.